Quem esteve com a gente ontem à noite, nós discutimos durante um coquetel de membros nosso, a gente discutiu 2 eixos. E ontem eu consegui, hein, Bruno? A gente fez uma proeza boa ontem, viu? Nós colocamos a turma toda para trabalhar em pensamento colaborativo, não é essa a lógica, colaboração? Então, ontem nós tivemos cerca de 130, 150 pessoas, trabalhamos 2 eixos de pergunta. E aí, em paralelo, eu gostaria de convidar nossos parceiros, tanto da UI quanto da Accenture, João, Camila, Denis, Luiz, cadê vocês? Me acompanharem aqui. Reconhecimento, uma parceria singela com os nossos parceiros, tanto a Accenture e quanto a UI. Na hora que você leva para o extremo, né, você pensa consultoria, cada um querendo o seu, claro, os objetivos são fundamentais, mas dentro do Hub eu falei assim, negativo. Não vamos sofrer pensando sozinho como é que a gente faz para pensar essa inovação do futuro e como é que a gente faz para gerar valor. Então a gente convidou os 2 grandes parceiros nossos, falou assim, vamos pensar em conjunto. E a gente começou ontem um trabalho, durante o coquetel, pensando de maneira qualitativa como é que a gente fez isso. Uma dinâmica rodada, capturamos diversos pontos de vista. Esses pontos de vista subiram para dentro de uma análise que a gente está fazendo e construindo desde ontem. E hoje, durante o dia, a gente vai ter também uma lógica desse experimento que a gente trouxe um pouco que é para onde que essa inovação aberta está caminhando. Então, mais do que nunca, eu agradeço cada um de vocês, os nossos parceiros. Compartilho com vocês rapidamente a palavra para vocês trazerem um pouco o ponto de vista também e depois eu dou sequência o que a gente vai rolar durante o dia. E antes de vocês começarem, eu passo para o próximo. Por quê? Porque a gente vai precisar de vocês hoje. Acharam que vocês iam escapar? Não. A gente vai precisar de vocês. A gente está trabalhando e aí não é, de novo, aqui não é para ficar garantindo interatividade de evento, ficar fazendo slido, toda hora uma perguntinha, não. O teatro da inovação a gente já concorda que não faz sentido. Mas a gente vai precisar de maneira bem intensa e genuína, que vocês escaneiem esse QR Code e participem dessa pesquisa com a gente. E tragam um pouco do ponto de vista com a gente. Essa pesquisa, a gente começou qualitativa ontem, a gente passa a quantitativa agora de manhã, e o mais legal de todos, a gente trabalha, então, dentro do aplicativo do evento, quem não baixou, qualquer uma das lojas, Mind Innovation Summit, tem um aplicativo do evento, e aí tem uma seção pesquisa. Nessa seção pesquisa, vocês caem direto também dentro do QR Code que eu trouxe. Então, eu volto ele para facilitar, mas tem os 2 caminhos. O que eu queria trazer? A gente fecha ontem quantitativo hoje, qualitativo ontem, e a gente publica um white paper, artigo, uma informação pós-summit com esse conhecimento que a gente viu. Então, é muito fundamental que a gente tenha a presença de vocês nessa conversa com a gente e que a gente faça isso de maneira colaborativa. Afinal de contas, o Mining Hub é de vocês e é muito legal ter esse ponto de vista. Quem pôde participar ontem já viu um pouquinho e a gente deixa aberto. Passo a vocês um pouco da percepção em palavras e já aproveito e agradeço em nome de todos os membros do Mining Hub e do Conselho pela parceria e colaboração. Excelente, obrigado. Obrigado, Leandro. Bom dia, pessoal. Para a gente é um prazer participar desse diálogo, né, de um tema tão relevante para o nosso setor. Para quem estava ontem, a gente teve um momento super interessante de discussão. Então, tínhamos na mesa startups, mineradoras, provedoras de tecnologia, de serviços. E quando a gente começou a discutir a inovação aberta, eu diria que alguns temas emergiram. Primeiro, o reforço de que a inovação aberta ela é cada vez mais importante. Então, quando o setor tem diante de si desafios e oportunidades, seja de eficiência, circularidade, compartilhamento de valor, que transcendem a capacidade individual de cada empresa, e aí é onde a inovação aberta faz a diferença. E inovar é cada vez menos algo acessório, é cada vez mais o nosso negócio no fim do dia. Mas não são só flores, né? Então tem vários desafios. Como é que a gente provê um ecossistema que cria um ambiente seguro, Exato, que habilita valor, e isso foi também uma pergunta importante de como é que a gente gera valor em escala, né, no setor. Com certeza. Bom dia, gente. Vou concordar com o Bruno, a visão daqui está muito bonita, né? E em relação à inovação aberta, eu tomei as notas aqui, Leandro, fiz meu para casa direitinho. Eu mais do que falar por mim, né, pela UI e por toda essa trajetória que a gente vem construindo juntos na inovação, repercutiu o que foi discutido ontem com as pessoas que compuseram o grupo. A gente, como o João colocou, tinha uma equipe bonita juntas lá. E eles colocaram assim, a inovação aberta, como o João comentou, não é só para poder fazer inovação por si.
E não deveria estar, o valor não está no head da inovação, está na operação, está na reduzir desperdício, reduzir risco, aumentar a produtividade. Então, a inovação aberta ela vem para trazer redução de tempo de desenvolvimento, acessar uma tecnologia pronta, dividir riscos, trazer novas competências, mas o valor está mesmo em conectar com a operação, tem que pensar na geração de valor desde o dia 1, né? Então, pilotos precisam ser escalados, tecnologias precisam ser replicadas e precisa ter um dono do resultado, né? Então, a gente precisa ter as métricas corretas. E o resultado é muito mais importante que a inovação por si, né? Focar em mexer ao ponteiro da organização e, de fato, trazer efeito para o nosso PNL. Obrigado, tanto a Accenture e UI pela parceria, por acreditar nessa lógica. E a gente precisa muito de vocês hoje, então, durante o dia. O QR Code vai ficar aberto no aplicativo também durante todo o dia. A gente responde essas perguntas e, tendo bons insights no fechamento, a gente traz um pouco dessa leitura. Combinado? Conto com vocês.